Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, gente, nós vamos falar de um tema muito legal, que é aquela famosa pergunta: vale a pena discutir a relação? Pois é, eu, Fernanda Malaquias, tenho o prazer de dividir esse espaço de troca de aprendizado com a Michele Rosseto, que vai também responder todas as perguntas que vocês nos mandam. Então, quero passar a primeira palavra para Mi. Seja bem-vinda, Mi. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos escutam. Esse tema hoje, bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito de discutir relações, viu? Adoro uma DR, adoro. Vamos nessa. Muito, muito bem. Era isso que eu ia falar, né? Minha famosa DR. Então, olha, tem assunto, tema bom. E Mia, eu já gostaria de aquecer aqui a nossa conversa com a pergunta da Daiane, São Paulo, que ela diz assim: quando vale a pena discutir a relação? Em que Ui, situação que vale a pena, Michele? que pergunta boa, viu, Daiane? Obrigada pela sua pergunta, porque realmente eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que tem um limite de quando vale a pena discutir a relação, que é quando você vai observar o seu limite. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, não tá legal, isso aqui não tá indo por um caminho bom, ou você começa a se conectar com os seus sentimentos, o que está acontecendo dentro de você. Às vezes vale a pena discutir a relação, se você está numa relação em que você só fica triste e você não consegue se expressar. Às vezes vale a pena discutir a relação, se você está numa relação em que você passa muito nervoso, você percebe que você está ficando irritada por tudo, tudo que acontece está te causando irritação. Vale a pena ter a famosa DR, discutir a relação. Eu acho que o primeiro passo, Fernanda, sempre é você se autoconectar com você e entender o que está acontecendo com você. Qual é o sentimento que está pegando ali? Será que você está numa relação onde você só está se decepcionando com a pessoa? Tá passando muita irritação, tá ficando muito triste, tá se anulando, percebe? Tem muitas coisas que podem acontecer dentro de uma relação e vale a pena discutir quando você chega no seu limite, quando você fala, pera, isso aqui não tá legal, não tá me fazendo bem, quando não tá mais te fazendo feliz, quando você vê que é uma relação que já não tá fluindo da maneira que sempre fluiu. Então, são várias coisas que você precisa estar atento e se observar e falar, poxa, agora eu acho que já está no momento aqui da gente parar, sentar, conversar, vamos entender o que está acontecendo aqui na nossa relação. Então, isso respondendo aí a pergunta da Daiane, quando vale a pena? Quando você percebe que não tá legal, quando você percebe que tem algo ali que para você já não tá indo bem, que já tá te desagradando, ou que tá reverberando em você, às vezes vai para uma situação que até dá sintoma físico mesmo, sabe? Você acaba somatizando alguma coisa, e aí é esse momento que vale a pena, viu, Fernanda, discutir. Maravilhoso, Mi. É interessante que enquanto você vai falando, né, vai ficando claro para nós que hoje o nosso assunto, falar de DR, gente, e responder as perguntas sobre, não é simplesmente sobre a discussão, né, mas sim o que envolve, né, então, as pessoas ali que estão envolvidas no processo, né. Olha, eu já vou pegar o gancho aqui da pergunta do Bruno Santana, de Guarulhos. Obrigada, Bruno, também pela sua pergunta. Ele diz assim: por que é mais comum as mulheres discutirem mais a relação e os homens fugirem das DRs? Ai, Michelle, essa é boa. Essa pergunta é muito boa, né? Bom, as mulheres têm uma tendência muito maior a se expressar, a se conectar com sentimentos diferentes dos homens.
É bom que assim, hoje em dia isso vem mudando, né? A gente percebe que os homens eles estão também mais atentos aí às suas emoções, aos seus sentimentos, mas a grande maioria ainda continua sendo as mulheres. São as mulheres que vão para terapia, são as mulheres que fazem, né, que têm as rodas de amigas, que se abrem com as amigas. As mulheres elas conseguem de fato se expressar melhor. Por isso que é mais comum a mulher discutir a relação. E até porque assim, mulher já tem, né, essa energia feminina já de falar mais, de se expressar mais, de se conectar com os seus sentimentos. Então, isso para as mulheres é muito importante. Eu percebo que hoje alguns homens eles estão se abrindo muito mais para isso, mas quando a gente olha para as pesquisas aí, 80% ainda de quem faz terapia ainda são mulheres, é o público feminino que tem essa necessidade, porque eu vejo, Fernanda, que a mulher ela está mais aberta ao autoconhecimento. A mulher ela dá um pouco mais de abertura para querer se entender, para querer entender o que está acontecendo dentro dela. O homem parece que às vezes, né, cria ali uma barreira, fala, não, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. E não faz nada para mudar. E a mulher não, a mulher já é mais maleável, tem aquela fluidez, vai dançando, né, com a vida. Então tem um pouco dessa energia também feminina que nós temos. Então é mais comum as mulheres discutirem a relação e os homens fogem porque os homens não querem também olhar para dentro. Às vezes não está com interesse também de mudar, não está com interesse de ouvir, né? A mulher, ela tem a tendência a ter uma escuta muito melhor do que os homens, então tem muitas coisas ainda que acabam acontecendo ainda para as mulheres, e geralmente quem puxa uma ideia é difícil um homem chegar e falar, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Olha, é raro, né? Gente, tem, mas é raro. A maioria é mulher mesmo, né, Fê? Maravilhoso. E assim, Mi, eu agora eu vou falar, né, do meu lugar enquanto psicóloga clínica, né? O que eu percebo, a maioria do meu público é mulher, mas também tem chegado homens. Então, olha que interessante, né? Agora parece que está começando a ter esse movimento dos homens olharem para essa parte também mais terapêutica, né? Olhar para uma proposta diferente dentro de um relacionamento, enfim, né? Como que o homem ele também se abre reconhecendo as questões dele, mas como ele se abre também para ter esse olhar mais atento, né? Até para as DRs, né, Michele? Muito bem, ó, vou seguir aqui porque essa pergunta também é sensacional. Andréia Campos, de Minas Gerais. Ai, gente, que delícia! Todos os lugares que vocês mandam são incríveis. Então, um beijo para todos. Ela pergunta assim: por que, para muitos, uma DR é desgastante? E qual a melhor maneira de ter uma DR saudável? Essa é potente também, Amy. Essa daí é muito legal, porque aí entra na área que eu gosto muito, que é da comunicação não violenta, né? Por que que uma DR se torna desgastante? Porque se você vai para uma DR só para atacar o outro, só para criticar, só para falar tudo de errado que o outro faz, aí a pessoa não vai ouvir mesmo, aí não tem DR que funcione. Então, é muito legal essa pergunta que a Andrea fez, obrigada, Andrea, porque para uma DR ser saudável, tem alguns elementos importantes que a gente precisa considerar. E um desses elementos é você falar de você, falar do que você sente, falar do que está acontecendo com você. A gente sempre fala, né? Falar em primeira pessoa, né? Eu estou chateada, eu fiquei triste, eu fiquei nervosa. Puxa a responsabilidade para você, porque o sentimento é seu. Se você já vai para uma DR falando, então, Fernanda, você me irrita, você me deixa. A hora que você já está jogando para outra pessoa, já criou ali uma barreira que a pessoa não vai nem ouvir, não vai nem ter, não vai nem como, não vai ter como começar a conversa.
Agora, quais são os elementos importantes de uma DR? Primeira coisa, falar em primeira pessoa, né? Eu me sinto, eu percebi, eu observei tal coisa, e aí você traz o fato. A segunda coisa, fato. Nada de interpretação, cuidado com interpretação, cuidado com julgamento, né? Cuidado para não criticar a outra pessoa. Então, você vai trazer o fato do que te deixou triste. Qual foi o fato? Ah, então, se você ficou triste porque você mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu, né? Ao invés de você chegar, olha, você não me dá atenção nenhuma. Você não está nem aí para mim. Geralmente é assim que a gente vai para as conversas. Por isso que é importante entender com que tom, como que a gente está abrindo aí uma discussão. É diferente de quando você traz o fato. Olha, eu te mandei uma mensagem tal hora e até agora eu não tive uma resposta. Isso me deixa triste, isso me deixa preocupada, isso me deixa ansiosa. Olha a diferença. Como você, quando você vai para uma conversa trazendo fatos, se conectando aos seus sentimentos, e aí sim, o que que você precisa daquele momento? Qual que é a sua necessidade? O que que é importante para você naquela situação? Então, esses são elementos muito importantes para você ter uma DR saudável com alguém, né? Então, primeira coisa, fatos. Quais são os fatos? Se conectar aos seus sentimentos, falar de você, falar em primeira pessoa, se conectar com o que era importante para você, e aí sim abrir um diálogo. Então, se você fica muito ansiosa porque a pessoa não responde a mensagem, faz um combinado com ela. Olha, eu te mandei uma mensagem tal hora, você não me respondeu, eu fico ansiosa porque eu preciso saber se está tudo bem, eu preciso saber se você chegou no trabalho, eu preciso saber se você está em casa. Para mim é importante tal coisa. A gente pode fazer um combinado? Quando eu te mandar, você já pode me responder? Ou então, se não der para responder, fala, respondo daqui a pouco, já te ligo, manda qualquer, faz um combinado com a pessoa. Isso é super importante para estabelecer aí bons diálogos, né, Fê? Tem que estar atento, tem que praticar, porque não é fácil, viu? Porque a gente vai direto para a crítica, para o julgamento, para a interpretação, aí bagunça tudo. Pois é, Michele. E assim, o quanto nós estamos condicionados, né, a ter essa reação, né, perante uma discussão, perante o incômodo que chega a nós. Então, isso é realmente muito valioso. E até, pessoal, acho que é muito importante fazer essa pausa aqui, de expandir isso que a Michele está falando, não só para DRs, mas para tudo, para as nossas relações como um todo, né? Então, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações afetivas, sociais, familiares, num todo, né? O quanto isso é importante termos a consciência desses pontos, desses acordos, de falar em primeira pessoa. Então, riquíssimas as dicas, né, Mi? Mi, vamos seguir aqui com a Tatiana, da Vila Ema, de São Paulo. Ela pergunta assim: é possível identificar sinais de comportamentos que podem prejudicar a relação? Assim, né? Dependendo da relação que você tem, vamos supor, às vezes sempre foi uma relação super saudável. De repente, um ali começou a ficar mais distante, começou a ficar mais quieto, fica mais calado, já não se abre tanto, não fala tanto. Opa, é um pontinho ali de alerta. Vamos tentar entender o que está acontecendo. É claro que assim, tudo também tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes a pessoa é super falante, né? Por exemplo, eu com meu marido eu falo até pelos cotovelos. A gente tá almoçando, tá falando, vai jantar e tá falando, a gente conversa e fala, fala, fala. Mas tem dia, se eu tô na semana que eu tô de TPM, tem dia que eu quero ficar mais quietinha. Aí eu não quero muito papo. Então não é que esteja acontecendo alguma coisa, só estou ali numa semana que eu quero ficar um pouquinho mais quieta, eu aviso ele, falo, olha, hoje eu vou ficar um pouquinho mais quieta, não estou afim de brincadeirinha, não estou afim de conversar tanto, já faz o combinado. Agora, se isso vira uma constante, né, depois passa a minha semana da TPM, aí eu continuo assim, algo que eu nunca fui, então já é um comportamento que eu estou tendo ali que eu não tinha antes e que pode sim estar
acontecendo alguma coisa. A pessoa, de repente, começa a ficar muito agressiva, né? E a agressão, ela não é só física, a agressão é verbal também, né? Muitas pessoas, às vezes, agridem o outro verbalmente, então não é só agressão física. Começou a ficar mais ríspido, começou a falar coisas, a te diminuir, a te rebaixar, você fala, oh, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá legal. Então, tem sim alguns comportamentos que podem prejudicar a relação, e a gente precisa estar bem atento a isso, né? Se a pessoa muda da noite para o dia, assim, começa a ter um outro tipo de comportamento, chama para uma conversa, e aí de novo, olha lá, de novo é importante, traz os fatos. Puxa, olha, eu observei que faz 2 semanas que a gente não conversa mais, você não fala mais nada sobre o seu trabalho. Ou olha, estou observando que nessa semana você está um pouco mais nervoso. Você chegou em casa, bateu a porta. O que que aconteceu? Vai trazendo, listando os fatos, o comportamento que aquela pessoa tem agora que não tinha antes, e aí vai mostrando, porque às vezes a pessoa ela tá acontecendo alguma coisa com ela e nem ela percebe que mudou o comportamento. Então, por isso que é legal ter essas conversas e sempre, né, atrelando aos fatos, tá? Nunca esquecendo desse ponto, Fê. Muito bom, muito bom. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa, por sinal, mas gostaria de fazer um convite para vocês, né? E também reforçar a nossa parceria aqui do Instituto Evoluir com a FEAL. Então, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, tudo isso que a Mi está trazendo, que a Michelle está colocando, nós estamos conversando aqui. Você está num momento assim hoje, pensando nas suas relações, né? Lembrando de expandir, pensando nas suas relações. Você está vivendo esse momento? Está precisando de um suporte? Entre em contato com o Instituto, a própria Michelle e a equipe inteira de profissionais maravilhosos vai poder te dar esse suporte. Legal? Vai poder te dar esse preparo, essa ajuda. Então, lembrar aqui que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, tá bom? Então, já deixei a dica, hein, pessoal? E eu deixo aqui também, para você que está nos assistindo, um convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode nos ajudar por duas formas. A primeira, você pode colaborar espontaneamente pelo um Pix, que o número é DDD 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. E a segunda forma é, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Muito bem. Me retomando a nossa conversa, você sabe que enquanto você estava falando, eu lembrei muito de uma disciplina que eu tive na faculdade, que era psicologia jurídica, né? E lá nós falávamos muito sobre conflitos, mediação de conflito, enfim. E eu aprendi, nesse campo da psicologia, que quando nós estamos falando de conflitos, discussão, por exemplo, né? Então, DR, discutir relação, não necessariamente é algo negativo, né? Nós temos essa tendência a levar algo negativo. Pensar que já vai ter uma briga, um cenário de confusão, enfim, né? Então, eu só gostaria de trazer isso, assim, porque me ajudou na época da faculdade, e hoje eu olho para um conflito, para uma discussão, mais como espaço de oportunidade de abrir a relação, né? De troca, né? E até mesmo estabelecer um diálogo, né, Mi? Então, seguindo aqui, oi, Mi, quer falar? Vai lá. Eu só quero fazer um ponto importante, porque isso que você falou é muito legal, viu, Fê? Porque às vezes a gente não pode confundir o conflito com o confronto. O Mário Sérgio Cortella, ele fala bastante isso, assim, eu acho que isso é muito legal, entendeu? Porque o confronto, ele vai para o embate, ele quer brigar, ele quer estar certo, ele quer ter razão.
E isso não é saudável. Agora, o conflito, ele é super legal, porque o conflito é uma divergência ali de opiniões, de ideias, que você vai falar a sua opinião, o outro vai expressar dele. Então, é um conflito ali saudável para chegar em boas soluções, em boas estratégias, né? Que é diferente do confronto. O confronto muitas vezes vai para a briga, vai para o embate. Então, bem legal isso que você trouxe. O conflito, ele é saudável, sim. Se a gente sabe usar da forma certa, se expressar da forma certa, ele é super saudável e pode contribuir demais para os relacionamentos. É bem legal. Perfeito, Mi, boa, bom complemento. Mi, nós estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Conversa boa passa rápido, né, gente? É fato esse ditado, é fato. Isso é um fato, olha, é realmente. Mas, Mi, eu gostaria da gente fechar com a pergunta da Célia Dias, de São Paulo, que ela diz assim, ela pergunta: programar uma data para a DR, uma espécie de reunião de casal, para evitar acumular questões que precisam ser ajustadas, pode funcionar? E eu gostaria, amiga, que você já trouxesse a resposta para essa pergunta da Célia, e aí também já nos presenteasse, né, aqui, com o olhar do Espiritismo. Que legal, muito legal essa pergunta da Célia. Isso vai depender do combinado que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim, o relacionamento que você tem, porque eu acho que super pode funcionar, né? Tem casais, como a Fê falou, né, com ela como psicóloga, tem psicólogos que são especialistas em terapia para casal, né? O casal não necessariamente que precisa estar num grande conflito, mas eles fazem a terapia juntos, tem ali uma hora, um dia marcado para fazer a terapia, porque isso abastece a relação deles, torna a relação mais fácil, menos, né, conflituosa, eles conseguem se entender melhor tendo a mediação de um terapeuta. Então, isso pode ser muito legal. E você pode ter um combinado também com a pessoa e falar assim, ó, a cada 15 dias, vamos fazer um bate-papo aqui sobre coisas que aconteceram nesses 15 dias, que às vezes te deixou chateado, ou alguma coisa que a gente pode melhorar na nossa relação, coisas que a gente pode fazer diferente. Olha que legal, né? Se o casal ele está preparado para isso, tem abertura para isso, pode ser muito, muito legal, Célia. Acho que vale a pena, sim, pode funcionar super, viu? Respondendo a sua pergunta. E eu quero agradecer, viu, Fernanda? Muito gostoso o papo de hoje. Deixo aqui como uma dica: tem um documentário muito legal que chama O Silêncio dos Homens, um documentário no YouTube que vale a pena olhar um pouco para como os homens estão lidando aí com seus sentimentos, estão lidando com relacionamentos, acho que vale a pena. E o livro Conversas Corajosas, da Elisama Santos, que também vale muito a pena esse livro. Tem muitas dicas boas aqui para você ter boas conversas. Obrigada, viu, Fê? Eu que agradeço, Mi, foi uma delícia. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Também quero agradecer a equipe da produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Henrique, toda a equipe técnica que nos acompanha. E esperamos vocês na próxima semana com mais um tema, mais uma tarde deliciosa. Beijo, pessoal. Você acompanhou Um Novo Olhar.